dando aula, ninguém olha o roteiro que eu estou dando aula. Se vocês pegaram o primeiro roteiro, tem o espelho da prova, eu disse isso dezenas de vezes. O espelho da prova está no roteiro. O espelho da prova dizendo, fale sobre a classificação e as características dos direitos coletivos. Ora, onde é que está? Se você pegar o primeiro roteiro, tem só é pegar e copiar essa parte. Classificação e características dos direitos coletivos. Aí, falar sobre elas. Está lá. Depois, teorias. Está lá. As teorias estão lá. E depois, a evolução. Aí citei, muitos estão no roteiro estão citados os artigos e às vezes os temas, ação popular, ação civil. Aí você vai para aqueles artigos e vai discorrer sobre eles. Quando eu digo também discorrer significa discursar, escrever, descrever, redigir, falar. Significa isso, minha gente. Você tem que falar, não é colocar uma estrutura, um esqueleto da prova. Vocês fizeram o esqueleto, muita gente fez. E outra coisa, não se preocupe com esse negócio de escrever muito, não, sem ser fora, sem ser dentro do contexto. Tem prova que tem, eu corrigi mais de 80 provas. Das 80 provas, tem várias que tem 30 páginas, 33, 35. Pois é. Pois é. Agora, dessas provas, eu simplesmente 20 delas, 20 páginas desse tipo de prova, eu separava, não tinha nada da pergunta. Vocês, quando forem escrever uma coisa na vida, pelo amor de Deus, centralizem no objeto que você vai escrever. A pergunta era, fala sobre a classificação, discorra, descreva, discursa, redija, sobre a classificação e as características do direito coletivo. Eu não perguntei sobre princípios do direito coletivo, eu não perguntei sobre a evolução histórica, eu não perguntei sobre comparação do direito coletivo do Brasil com o outro, eu não perguntei nada disso. E por que se coloca tanto isso e não vai para a proposta? Por que não escreve 30 páginas sobre o objeto? Dá para escrever mesmo, certo? Agora, também não bote nota em prova por quantidade de páginas, porque tem gente que escreveu 6, 8 páginas e tirou nota maior do que quem escreveu 20. Isso é relativo. Eu estou com as provas todas e com as notas todas. Eu sei, eu olhei todas as provas, tá bom? Vamos começar a aula, porque depois eu faço mais análise. Detalhe mais alguma coisa desses pontos, tá certo? E hoje nós vamos falar bastante do tema de um terço da prova. Nós vamos falar hoje e segunda-feira. Como a prova é dada segunda-feira, para vocês terem 8 dias para fazer, para exatamente vocês. Hoje, segunda-feira, eu vou falar sobre um terço da prova, que se vocês quisessem, e se vocês pusessem não só a estrutura, discorresse sobre o tema, certo? Como eu vou fazer aqui, disse também dezenas de vezes, vocês preferem 90% das provas, não tem 90% ou mais, não tem mais de 4 ou 5 características que vocês botam da doutrina. É impressionante. Ninguém vai para o... Aí outros colocam. Aí tem mais as características tais. Pronto, ótimo. Tem mais as características tais. E por que não fala sobre as características tais? Agora discorra. Aí bota 4, 5 linhas dizendo as outras características que tem. Certo, ótimo. Agora tem que discorrer sobre as características. Não é indicar isso, não. Indicar, eu indiquei, eu disse. Várias vezes na aula, que as características eram tais e tais. Indiquei, ditei, falei, repeti. Pensava que estava sendo demais, não foi ainda. Bom, hoje nós vamos centrar muito o tema no objeto da ação de improbidade administrativa. E olha, a prova da próxima semana, eu só vou dar o prazo segunda-feira, mas a prova também já disse não sei quantas vezes. Vou repetir. A prova será sobre o objeto, quanto à pretensão da ação popular, civil pública e improbidade administrativa. Objeto, quanto ao resultado, efeito da sentença na ação popular, civil pública e improbidade administrativa. A prova é essa, minha gente.
Então, se vocês quiserem fazer daqui para segunda-feira e já tiver alguma dúvida para tirar segunda-feira, já pode. Se não quiser fazer até segunda-feira, quiser fazer até sexta-feira, e tiver alguma dúvida, quinta-feira, aliás, essa turma. Quinta-feira à noite da próxima semana, e tiver alguma dúvida para terminar a prova, também pode fazer as perguntas que eu digo na hora. Ajuda vocês a responder a questão, tudo. Agora, ninguém está prestando atenção. O que eu estou dizendo, nem repete, nem olha a aula que eu assisto, nem nada. Aí tenha paciência. Outro detalhe, não dá, eu não posso escrever. Eu já peço, indico, e digo a vocês, perguntem qual é a dúvida, qual é o problema. Quem é que pergunta nada? E quem quiser que eu diga como é que está a prova, por que foi corrigida e dada a nota X, pode dizer. Eu passei esse tempo todinho olhando, minha gente. São 29 anos, 2 turmas por semestre. São quantos? Dos 28 anos consumados, são 56 turmas, tá certo? Que eu corrijo desse jeito, entendeu? E tem uma coisa, desafio. Quem quiser, eu repito para quem fez a prova, que não fez a prova, eu repito a mesma questão para quem não fez a prova. E eu quero ver como é que vai responder. Estudem, eu quero que aprenda. Eu não quero que seja aqui problema de negócio de nota, eu quero que aprenda. Não, ninguém quer aprender, é outra história. Paciência. Mas eu explico tudinho, tá certo? Júlio, eu escrevi na prova quase tudo que foi falado. Vamos ver. Eu gostaria de ver sua prova. Eu vou ver sua prova. Mande para mim depois, Júlio. É para eu ver sua prova para você escrever tudo. Eu não sei, você tirou quanto? Né? Será que o que eu falei agora eu tenho uma coisa a meu favor? Você não lê? Eu não leio, ótimo. Tá certo. Eu tenho uma coisa a meu favor agora. O que eu disse para botar na prova está gravado, tá certo? Agora, vocês não olham muito o que está gravado, não, mas o que eu dou de aula está gravado. E hoje é mais uma aula do objeto quanto à pretensão, objeto quanto ao resultado, que a gente vai falar, certo? E está na prova também e está gravado. Agora eu tenho tudo que está gravado. Quando a aula é presencial, e quando eu voltar presencial, eu vou gravar também para eu ter essa prova, tá certo? Mas fiquem à vontade, a gente não está aqui para nem disputar, nem a sufocar, não, está aqui para dar ideias e vocês aperfeiçoarem. Sempre a primeira prova, também vou dar essa notícia para vocês, sempre a primeira prova vocês não estão acostumados com o estilo do professor, da questão, sei lá, uma série de coisas, ela sempre é a mais chata, eu acredito. Como é que o professor quer essa prova? Como é que ele quer que eu escreva? O que é que ele quer que eu faça? Tem essas coisas todas, tá bom? Bom, hoje a gente continua aqui sobre ação de improbidade, mostrando aqui o artigo primeiro. O artigo primeiro a gente já viu na sua completude, né? Falei de uma série de fatores, princípios, a base constitucional, as razões da mudança dessa lei, uma série de fatores. Agora, nós temos aqui o parágrafo 2º, que é interessante, que ele trabalha com os sujeitos. Olha, esse parágrafo 2º, artigo 2º, aliás, desta lei, ele trabalha com os sujeitos do polo passivo da ação de improbidade administrativa. Para os efeitos desta lei, considera-se um agente público. Olha, o agente político, aliás. O agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, carga, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Aqui eu só quero dizer, o legislador descreve dizendo qual é o conceito de agente público, de agente político e de servidor público, né? E dizendo também como é que mesmo aqueles casos que a investidura se dá de formas mais variadas possível, por contratação, designação, nomeação, eleição, não é? Aí eleição são os agentes políticos, não é isso? E o interessante, mesmo que não seja, que não tenha remuneração, certo? E aí ingressa quem nessa categoria?
ingressa os jurados de um júri, os estagiários, os remunerados ou não remunerados, os mesários, presidente de mesa, etc., nas eleições, todo esse pessoal que não é remunerado, minha gente, são atividades, funções que a gente desempenha na vida, não são remuneradas, estão incluídas essas pessoas na categoria de agente público em geral, tá certo? E aí tem o agente político, que é sempre aquele que é eleito ou que participa de eleição, né? E no parágrafo 1 desse artigo, no que se refere a recursos de origem pública, sujeito às sanções previstas nesta lei, o particular também, olha, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, pessoa física ou jurídica, quer dizer, olha, se você firma convênio, contrato, recebe subsídios por uma determinada atividade, não é? Você, atleta, recebe um incentivo, uma bolsa, não sei o que lá, de uma atividade esportiva, naquilo que você desvia, pode responder por uma ação de improbidade administrativa. Tá vendo? Que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Todas essas situações a que se refere o parágrafo 1, que estão incluídas também na categoria de agente público, né? E no artigo 3º, ainda aplica-se as disposições desta lei naquilo que couber, aquele que, mesmo não sendo agente público, induz ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aqui, minha gente, entra no Brasil até a figura aqui, talvez, do lobista, do sócio, do administrador, do servidor, de um empregado de uma empresa que é despachante, sei lá, encarregado de acompanhar processos, alvarás, autorizações junto aos órgãos públicos, repartições, etc. Quer dizer, são essas pessoas que, às vezes, induz, né? Ou concorre, aí é preciso sempre que prova aquela história do dolo, né? E que nós vimos muito na aula passada. Para a prática do ato de improbidade, quer dizer, ele incentiva o agente público através de quê? Através de um presente que seja significativo, né? De uma viagem ao exterior, de um final de semana em Pipa, sei lá, uma coisa dessa assim. Os sócios, os cotistas, os diretores, os colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado. Aí esse parágrafo primeiro é muito interessante, que diz que essas pessoas não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputada a pessoa jurídica, quer dizer, a pessoa, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Essa figura, os sócios, os cotistas, diretores e colaboradores, eles não respondem se por acaso não tiverem sido beneficiados. Quem vai responder é a pessoa jurídica, porque um detalhe aqui interessante é que nesta lei de improbidade administrativa agora trouxe a figura do polo passivo da pessoa jurídica, certo? Aqui no parágrafo 2º do artigo 3º aqui, né? Aqui no parágrafo 2º diz: as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, que trata a lei 12.846. Olha esses parágrafos 1º e 2º, interessante. O parágrafo 2º está dizendo: não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado. Isso significa dizer que também a lei de improbidade administrativa recai sobre a pessoa jurídica. No entanto, isso só é possível nos casos em que essa pessoa jurídica não esteja incluída numa das possibilidades da Lei 12.846, que é a chamada Lei Anticorrupção das Empresas, certo? Aí quem tiver incidido numa das regras, isso é uma coisa fantástica que eu acho nessa lei. Por quê? Porque antes estava havendo uma confusão, uma superposição e um bis in idem na questão de processo e responsabilidade, principalmente de pessoa jurídica. Por quê?
E com detalhe, a lei anterior não tinha previsão de pessoas jurídicas responder pela ação de improbidade, mas por ato de vontade dos julgadores, inclusive por decisão do STJ, estava se condenando pessoa jurídica. Só que existe uma lei 2.846 de responsabilidade das empresas quando elas praticam atos ilícitos contra a administração pública. Então, muitas das vezes, as empresas incidem na lei 12.846 como empresa. E lá, inclusive, a responsabilidade é até objetiva. Olha, aquela história que eu falei na aula anterior, as responsabilidades pessoais de pessoas naturais e pessoas físicas, elas são sempre, né? Elas são sempre subjetivas. As de pessoas jurídicas são objetivas. Não dá para você imputar uma responsabilidade subjetiva a uma pessoa jurídica. Como é que se imputa uma responsabilidade subjetiva a pessoa jurídica, né? Essa era uma das discussões muito intensas na época que eu era acadêmico de direito. Isso na faculdade, determinados professores, às vezes, quando chegavam na questão de responsabilidade, na parte penal, principalmente. Nossa, como se discutia com o professor isso, essas questões. Batia-se muito nessa tecla, porque em alguns países, naquela época, estava criando-se a responsabilidade penal contra a empresa. Mas como é que pode haver uma responsabilidade penal contra a empresa se a responsabilidade penal é subjetiva? Pois bem, hoje as empresas são sancionadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, por responsabilidade não penal. São responsabilidades que se dão no âmbito civil, lato sensu. Civil, lato sensu, inclusive com determinadas responsabilidades que estão no direito penal, restrições de direito, perda de direitos, e estão em leis como essa lei de improbidade administrativa agora, mas isso é uma coisa nova, né? Isso é de 90 para cá, vejo. A lei de responsabilidade das empresas, essa 12.846, tá certo? Então, se tem hoje uma seara de responsabilização objetiva da empresa, porque a empresa não pode agir de forma dolosa, né? Nem culposa. A responsabilidade, então, o elemento subjetivo não existe. Agora, a forma é diferente, né? As penas são também compatíveis com a pessoa jurídica. Suspensão dos direitos políticos com uma empresa? Dá. Meu Deus do céu. Mas proibição de contratar é compatível. Não é? Perda de cargo público para uma empresa é compatível? Não é. Certo? Então, as sanções contra a empresa são compatíveis, estão compatíveis lá na lei de responsabilidade das empresas. Agora o legislador chegou e selecionou. Bom, é o seguinte, é possível uma empresa ser sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa? É. Mas primeiro, ela só responde por improbidade administrativa se o ato praticado ou a conduta descrita não estiver prevista na lei 12.846. Primeira coisa. Se tiver, bom, você ajuiza uma ação lá daquela com a responsabilidade dela. Aqui ela não entra. Primeiro ponto. Isso é de uma coisa fantástica. No semestre passado, eu não disse isso porque não tinha essa possibilidade. O que eu disse é que estava havendo uma confusão muito grande e isso precisava ser definido. Graças a Deus foi definido. Olha, vocês estão tendo a oportunidade. Não sei se estão entendendo, estão assistindo, de saber isso agora. Isso agora foi aquilo que eu falava, que estava havendo uma confusão, porque não tinha sido ainda regulamentado, disciplinado pela lei, agora foi. Agora, se por acaso a empresa não, se o ato, a conduta não tiver lá na lei 12.846 e tiver aqui na lei de improbidade, ela pode responder. Isso vai ser raro, viu, minha gente? Vai ser muito raro, porque as condutas de lá com relação às empresas, elas praticamente albergam tudo que está aqui. Mas, como aqui tem uma série de coisas que não tem, tudo bem. Se a empresa for responsável, tudo bem. Se a empresa vier a participar, ou através de sócio, etc., da sua, de uma das situações que a gente vai ver aí, descrito no artigo 9, 10 e 10 primeiro, tudo bem. Certo?
Pois bem, esse é um dado muito importante e interessante. E esses parágrafos eles são fantásticos porque eles vieram dar esse sentido. Primeiro, os sócios cotistas, certo? Os sócios cotistas, diretores e os colaboradores de pessoa jurídica não respondem que venha a ser imputada a pessoa jurídica. Então, primeiro distingue as pessoas físicas e jurídicas, que as responsabilidades são diferentes. Salvo se comprovadamente houver participação em benefício direto, caso em que responderão no limite da sua participação. E as sanções não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja também mencionado, sancionado, aliás, como ato lesivo da administração pública, de que trata a Lei 12.846, 1º de agosto de 2013, embora a lei só tenha adquirido eficácia aí em 2014, viu? Essa lei aí. Muito bem, minha gente. Então, esses parágrafos vieram agora esclarecer uma situação que era muito tumultuada, porque se estava abrindo processo de toda forma aí, sem uma sistematização do ordenamento jurídico nesse ponto. A coisa mais bem feita que foi agora nessa lei, para mim, foi essa situação, resolver um problema que era antes uma questão a ser interpretada e estava sendo muito mal interpretada. Quando a autoridade administrativa conhecimento de fatos que indiquem indício por ato de improbidade, deverá representar o Ministério Público. Agora, olha, é o artigo 7º que veio com a nova redação. O artigo 7º antes era uma espécie de tutela antecipada, uma espécie de cautelar no processo de improbidade. Agora a cautelar foi lá para outro artigo, nós vamos ver mais na frente, tá certo? E o artigo 7º agora cuida de quê? Do processo administrativo. As ações que eu falei para vocês, as ações penais, a ação civil pública, a ação de improbidade administrativa, essas são demandas que só podem ser ajuizadas havendo um prévio procedimento administrativo. É um inquérito penal, é um inquérito civil público, é um procedimento administrativo no âmbito de qualquer órgão ou entidade da administração pública, federal, estadual, municipal, de qualquer dos poderes da União, executivo, legislativo, judiciário, e assim por diante, minha gente. Isso é uma lição elementar, certo? E aí, se no curso desse processo administrativo, ou se não tiver havido processo administrativo, mas se a autoridade administrativa tiver notícia de alguma irregularidade que possa ensejar uma responsabilidade no campo da improbidade, representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Aí o artigo 7 agora cuidando dessa parte muito providencial. Um detalhe aqui, olha, para o processo de improbidade, existe processo administrativo da administração pública. A administração pública não ficou sem o poder de apurar responsabilidade por qualquer agente público, político, etc., que tenha praticado atos de improbidade, minha gente. Eles podem instaurar um processo administrativo e ainda encaminhar para o Ministério Público, a fim de que ele agora, como sendo o único legitimado na ação de improbidade, possa ajuizar a ação de improbidade. E eu vou falar mais na frente ainda. Por que o Ministério Público é sozinho agora como legitimado da ação de improbidade, minha gente? Esse aqui é o detalhe. Muita gente está reclamando que vai causar muito prejuízo. Vai não. Toda norma sancionatória no judiciário, através de processo judiciário, na ordem jurídica brasileira, não tem a administração como sujeito ativo. Por que numa improbidade tinha? Estava errado. Isso é uma questão elementar. O processo sancionatório judicial, esse processo é judicial, minha gente. Pela própria administração, é o próprio sujeito da relação jurídica de direito material abrindo um processo sancionatório e sancionando a outra parte. Ele é parte. No mundo inteiro, isso é incompatível num processo judicial. Agora, ele tem todo o poder do processo administrativo, porque ele está sujeito ainda administrativo. No Brasil, como nós temos a jurisdição é una, aliás, a jurisdição é una, só tem coisa julgada
no judiciário, certo? Não tem coisa julgada administrativa para efeito de não ir ao judiciário, coisa que é diferente em quase todos os países da Europa, mas principalmente nascido na França, e um sistema que serviu de modelo para a Europa inteira. No Brasil não é assim, minha gente, e as coisas não podem ser do jeito que estão nos outros países com um sistema diferente. Não existe no Brasil, e a ordem jurídica não permite, a Constituição não permite, ente público ser autor de uma ação sancionatória. Ele pode ser autor de uma ação reparatória. Certo? Aí sim, porque isso até na atividade, nas relações jurídicas privadas, pode. Aí numa ação judicial sancionatória, não. Sancionatória aí já passa para ter a questão de independência, a questão de imparcialidade, uma série de fatores, minha gente. É por isso que o Brasil, dentre 130 e tantos países do mundo civilizado, considerado dos mais civilizados, em matéria de imparcialidade do judiciário, você sabe em qual lugar o Brasil ficou? Parece 131, 132. Parece que só não perdeu para a Venezuela. Imagina aí. Está num nível bom danado, né? Por organismos internacionais que avaliam o sistema jurídico no mundo inteiro. O Brasil tá, no geral, na frente de no máximo umas 10 nações. Para você ter, agora você imagina as 10 nações que ele está na frente. Você não quer nem saber, né? Agora, atrás do resto do mundo, e também vocês morrem de vergonha dizer, rapaz, o Brasil está atrás desses países. Países que se tem como ridículos no mundo inteiro, mas o Brasil está atrás deles, viu? Então, o que eu digo aqui é uma constatação que é feita, inclusive, de avaliação universal. Não estou dizendo nada de absurdo, não. Eu até, comentando hoje num grupo de amigos, eu disse, eu lamento muito por muitos juízes e pessoas sérias que têm uma verdadeira veneração pelo Poder Judiciário e trabalha e se esforça para ter. Mas você veja, essa coisa é tão insignificante que não leva a demonstrar. Quer dizer, se não fossem essas pessoas altamente abnegadas, nós seríamos o último ainda disparado, né? Ainda bem que essas pessoas abnegadas para não deixar a gente deixa no penúltimo. São essas pessoas abnegadas que ainda não deixam no último, porque senão era o último mesmo. Porque a qualidade a gente está vendo aí, isso é uma coisa evidente. Né? Pois bem, minha gente. Então, nesse artigo 7º agora, nós temos isso, e eu precisava fazer essa análise, nós ainda vamos fazer mais essa análise mais na frente, ela vai comportar, mas eu precisava dizer isso logo para vocês. É por isso que eu acho altamente frágil o argumento da ação direta de inconstitucionalidade do dispositivo que dá somente legitimidade ao Ministério Público. Coitado desse povo. Não lê nem sequer o sistema jurídico brasileiro. Não existe no sistema jurídico brasileiro, não permite processo sancionatório das próprias partes uma contra a outra. Isso é absolutamente incompatível. Ora, já se reclama demais o processo administrativo, mas o processo administrativo tem uma tolerância. Não, professor, no processo administrativo isso não aplica sanção? Se aplica. Mas tem um detalhe. Ele pode ser submetido ao judiciário. Agora, ser parte num processo judicial, minha gente, inconstitucional era a lei que determinava isto. Isso é que é inconstitucional, porque afronta o princípio, todos os princípios, imparcialidade da própria parte, do próprio interessado na relação jurídica ser parte. Sancionando, minha gente, reparando é uma coisa, mas sancionando é diferente. Tudo que eu aprendi na vida, hoje eu vejo o contrário, eu fico tão preocupado. Às vezes, participando dos TCC da vida, aí, eu digo, eu fico até
muito aliviado, às vezes, que eu vejo TCCs com teses que são compatíveis com a ordem jurídica do Brasil e no mundo inteiro. Eu digo, graças a Deus ainda tem algum aluno que escapa, porque está defendendo essa tese. Defender uma tese de que o Ministério Público deve ser o único numa ação de improbidade, isso é altamente salutar. Se um dia alguém fizer, eu vou aplaudir, entendeu? Por quê? Porque não, a entidade de direito público, mesmo sendo a entidade, certo? Eu acho que é inconstitucional quando ela participa. Então, os 30 anos, quase 30 anos da lei 8429 nessa parte, para mim era inconstitucional. E olha que ainda tinha gente que queria dar uma interpretação extensiva, porque lá dizia o Ministério Público e o interessado da relação jurídica, que era aquela entidade de direito público. Outros ainda queriam que entrasse uma ONG, uma entidade de direito privado para ser legitimado. Eu vi gente defendendo isso. E olha que hoje essas pessoas eu vi dentro de sala de aula. E hoje elas são... está dentro de algumas funções, Ministério Público, Magistratura, Procuradoria. Reparem aí, tá vendo por que é que existe? E deve ter ficado doente, porque agora o Ministério Público ficou sozinho. Minha Nossa Senhora. Pois é, vocês vejam aí como as coisas, a racionalidade do direito perdeu o sentido. Está perdendo o sentido totalmente. Bom, oitavo. Esse artigo 8º foi corrigido a redação e está muito boa. Agora, melhor do que a anterior. Tratava da mesma matéria, mas era muito mal redigido. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, certo? Aqui ficou claro agora que quando alguém é condenado numa ação de improbidade, vindo a falecer, a responsabilidade não se transmite para os herdeiros. Essa é a regra. Por quê? Porque ela é transferida somente naquilo que é objeto do patrimônio que ficou da pessoa. Então, se ela foi condenada, vamos dizer o seguinte, a pagar 100 mil reais numa ação de improbidade administrativa, por danos que causou, por enriquecimento ilícito, e a devolver os bens tais ou quais. E ela deixou esses bens, certo? Então, e esse valor, esses bens e esse valor que vão responder, mesmo ela depois de falecida. Agora, se ela não deixou esse valor, nem deixou bem, mas os herdeiros são muito ricos, não vão responder por isso, não. Os filhos podem ser médicos, engenheiros, advogado é tudo doido para enriquecer, tá certo? Com a quantidade e a qualidade que tem aí, vai enriquecer rápido. Bom, dependendo de como vai ser, né? Então, se for... Se o patrimônio é suficiente, responde. Se não tiver patrimônio, os herdeiros não vão responder por isso, não. Essa é uma questão. E esse artigo 8º é interessante porque ele cuida da parte da sucessão causa-mortes, né? Porque veio o artigo 8º e ainda explicou uma situação também interessante, que é a sucessão causa-morte e inter-vivos, né? Que é a do artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, quer dizer, a pessoa aqui no caso, a pessoa jurídica ou pessoa física, fez uma alteração do contrato para tirar, para botar outro, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Também acontecerá a mesma coisa do artigo 8º. Se vier a ser extintor uma pessoa jurídica, ou vier a falecer, ou alguém, pessoa física, por uma dessas circunstâncias, principalmente a questão da alteração contratual, certo? Vier a deixar a empresa, responderá apenas por aquilo que, logicamente, tinha ou tem de patrimônio e no que correspondeu à sua responsabilidade. Aplica-se a mesma hipótese. Agora, no parágrafo 1 ainda explica. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora, que é a empresa que vai ficar, vamos chamar assim, no lugar da outra,
será restrita a obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados, certo? Bom, aqui está explicando a questão da responsabilidade das pessoas jurídicas quando há fusão e incorporação das empresas, tá certo? Essa é a explicação do parágrafo 1 do artigo 8º. Bom, minha gente, agora a gente vai passar para uma parte da análise da lei que vai ser parte objeto da prova, a segunda, que é a questão do objeto da ação de improbidade administrativa. E o objeto da ação de improbidade administrativa está tratado aqui no capítulo 2 do Atos de Improbidade Administrativa. O objeto quanto à pretensão. Objeto quanto à pretensão da ação de improbidade administrativa. Está gravado, viu, minha gente? Depois vocês dizem que eu não disse, não falei. Agora, primeira coisa, vamos fazer a classificação do objeto da ação de improbidade administrativa, certo? A classificação se dá por seção aqui na lei, do capítulo 2. Primeiro, nós temos os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Estes atos estão descritos no artigo 9º, certo? Através dos incisos 1 até o inciso... quanto aqui? 12. São 12 incisos, onde descreve a conduta dos atos de improbidade que importem enriquecimento ilícito, certo? E o artigo 9º, na cabeça, explicita. Porém, ninguém responde por um ato de improbidade por força do que está descrito no artigo 9º, caput, nem no artigo 10, caput, nem no artigo 11, caput. Ela só responde por ato de improbidade se tiver tipificado em um de seus incisos, do artigo 9º, do artigo 10º, do artigo 11º, ok? Isso nós vimos aonde? Lá no artigo 1º, em um de seus parágrafos, acho que logo no parágrafo 1º, né? Artigo 1º e parágrafo 1º, logo ali. Por isso é que é importante se escrever numa redação explicitando isto, para mostrar a ligação, o liame, o sistema, a harmonização do sistema, vendo o que está escrito, tipificado no artigo 9º e o que diz o artigo 1º, lá no parágrafo 1º. A questão da tipificação. Ninguém responde por um ato de improbidade só por enriquecer ilicitamente. Não. Não responde só por isso, não. Esse enriquecer ilicitamente tem que estar aliado à questão de quê? Da prática de um ato que esteja descrito no artigo 9º, em um de seus incisos. Segundo, seja realizado com um dolo, com o fim de enriquecer ilicitamente, certo? E devidamente comprovado. Então, estes artigos 9, 10 e 11, que cuidam do objeto da ação de improbidade administrativa, eles não são isolados dentro da lei, mas eles são os pontos centrais da questão, certo? Quando eu perguntar, na prova tem uma pergunta, na prova vai constar, discorra, escreva discurso, não vou fazer discurso porque não a gente usa aí para escrito também, mas é mais para quando for verbal, né? Vocês vão escrever, então descreva, redija. Descrever, redigir, é explicar, esclarecer. Vocês já pensaram? Vocês tiveram assim a noção? O que é que se escreve? Para que a gente escreve? E para que é que a gente escreve? Para que é e para quem é? A gente escreve para ser entendido. E a gente escreve para ser entendido a outra pessoa, porque a gente escreve para outrem. A gente não escreve para a gente, não.
Vocês escrevem qualquer trabalho, qualquer coisa, no tweet da vida. No tweet, vocês escrevem lá, são quantas letras, sei lá. No tweet são 140. Você vai escrever 140 caracteres, né? Agora chegou. 140 caracteres. Vai escrever 140 caracteres que tenha sentido. Você não vai botar lá. No Twitter eu tenho o direito de escrever 140 caracteres. Você já deu uma mensagem. Certo? Tá certo. Foi bem pequeno. Nem utilizou os 140 caracteres. Mas já deu uma mensagem. Você tem que passar uma mensagem, uma compreensão. Agora você diga assim. Eu digo assim: discorra sobre isso, aquilo. Discorra. Fale sobre isso, aquilo outro. Aí a pessoa chega e lê a prova. Qualquer outra pessoa. Aí tem classificação. A classificação se dá no campo dos direitos classificados universalmente no Brasil, tal. Aí você só bota. A classificação universal é de direito individual, é de direito difuso, direito coletivo estrito sensu. A classificação brasileira é de direito difuso, direito coletivo estrito sensu, individual homogêneo. A classificação universal é doutrinária. A classificação brasileira é legal. Se você não disser isso, a pessoa não fica sabendo, não. Se você botou só aquelas informações primeiras, a pessoa nem fica sabendo disso, que tem uma classificação geral, universal, e que é doutrinária. A pessoa nem sabe. Você só bota a classificação universal é direito difuso, direito coletivo. O que a pessoa ficou sabendo dessa classificação? Aí da classificação brasileira, do Brasil é difuso, coletivo, estrito sensu, individual homogêneo. O que a pessoa ficou sabendo disso? Você, quando olhar uma coisa que você escreve, você olha, se outra pessoa estivesse lendo, o que ela ia entender daquilo? É interessante isso, minha gente. Então, quando você diz, faça a distinção da classificação, diga quais as classificações, a gente tem que explicar, se tem mais de uma, por que uma é diferente da outra? Primeira coisa, que é para quem estiver lendo, saber. Aí eu digo, discorra, fale, discurse, redija sobre as características. Aí você bota, as características são tal. Ótimo, a pessoa diz, ótimo, as características são essas. Agora, o que significa essas características? O que elas significam? O que é? A pessoa não fica sabendo um rol. Olha, isso é o vício de estudar direito por tal de esquema. Eu disse já a vocês que eu faço os esquemas, realmente eu faço. Mas eu faço o esquema para se estudar o esquema. O esquema não é o objeto do alcance do estudo. O esquema é o objeto do início do estudo. E quando é do início do estudo, é do início do discurso, é do início da ideia. O esquema, no máximo, serve para isso. Por isso que eu digo a vocês que livro de esquema, livro de resumo, essas porcarias não dizem nada. Eles não dizem nada, eles são bons até. Eu até gostaria de... Eu até utilizo uma técnica do livro de esquema, que é fazer o roteiro. Eu faço o roteiro de aula. Para quê? Para se estudar o esquema. Agora, o esquema já ser o fim que eu quero alcançar, aí tem paciência. Aí não dá. Não é? É a mesma coisa. Então, se eu digo, demonstre, discorra sobre a evolução das teorias da legitimidade. O que aí você diz, as teorias são essas sim, tá certo. E o que significa a teoria da legitimidade ordinária? O que significa? Que eu tenho que explicar cada uma, para poder alguém ter. Não precisa ser um tratado. Eu acho que com 8, 10 páginas, tem gente que escreve com 8, 10 páginas muito bem. Não precisa ser 20, 30 páginas, nem 15, nem nada. Agora, se você tiver, eu dou uma semana. Se você for uma pessoa que queira se dedicar e queira passar uma semana fazendo a prova, você pode escrever 30 páginas sobre esse objeto também. Agora, eu não peço que escreva desse jeito, não. Não peço para vocês passarem 8 dias, não. Eu dou 8 dias para vocês terem melhor reflexão, fazerem. Eu dou essa oportunidade, certo? De fazerem uma reflexão, de olharem aquilo, de ir assistir as aulas, quem não assistiu,
quem não sabe, quem esqueceu, que não está sabendo, de olhar o roteiro, tudo isso. Mas fazer o quê? E quem não assistiu, quem não entendeu, quem não está sabendo tudo, vai lá, a aula gravada agora, aí só é colocar o que está lá, entendeu? Vai fazer uma prova boa, porque pelo menos está respondendo o que eu disse, e você pode dizer, olha, professor, eu não olhei nenhum livro, eu olhei só a sua aula. Ótimo. Pronto, eu vou, se você colocou tudo que está lá. Agora, se a pessoa quiser, escreve 30 páginas sobre o objeto das ações. A mesma coisa aqui, da ação civil pública, da ação popular e da ação de improbidade administrativa. Agora, eu não peço que se escreva exaustivamente sobre o assunto, não. Eu não estou pedindo um TCC, nem estou pedindo nada. Eu estou pedindo que vocês falem sobre o objeto quanto à pretensão, sobre o objeto quanto ao resultado, porque eu dou aula o tempo todo falando disso, explicando, selecionando, dizendo quais os artigos que trata, mas também não é chegar e botar os artigos, não, porque chegar e botar os artigos, outra pessoa que lê essa prova sabe de quê? Está sabendo de quê? De nada. Nos artigos tais e tais, Vixe Maria. O que eu vou ver? Aí a pessoa, vamos admitir que lê lá. Mas o que é que eu tenho trabalhado tanto aqui? É exatamente com a questão de explicar a compreensão que se tem dos artigos. Que é isso que vocês devem fazer na prova. Eu já disse isso demais, mas já sei que não disse o suficiente. Vou continuar dizendo bastante agora. Agora eu não tenho mais cerimônia, não. Toda oportunidade eu vou dizer 2, 3, 5, 10 vezes em cada aula. Porque eu vi que não há, não foi suficiente. Então, vamos falar mais. Agora, também não sei se as pessoas estão assistindo. Aí eu não posso dizer, porque eu não posso invocar esse testemunho. Eu sei o seguinte, aqui pelo computador, é como se tivesse 28 pessoas aí, aqui na presença. Agora, assistindo e ouvindo o que eu estou dizendo, eu sei, João, você tá, mas você não está numa turma, não. Aí eu quero ver, tá a turma toda. Pelo menos a presencial, se vem 20 alunos para a aula, pelo menos eu digo, olha, tinha 20 alunos, eu falei isso, pelo amor de Deus, eu tenho 20 testemunhos, pelo menos que falei, assistindo e ouvindo, por aqui também, Juliano, olha, você tá ouvindo, né? Assistindo não, você. Assistindo, vocês assistem e ouvem. Eu só falo. Olha, eu só falo, porque eu não assisto ninguém. Olha, graças a Deus aí deu sinais que tem alguém. Ótimo, eu até gostei aí. Para tirar a nota melhorzinha, vocês vão tirar nota boa, não fiquem preocupados, tá certo? Pode deixar, pode deixar. Vocês vão. Eu estou explicando bem direitinho agora, eu vou repetir, e vocês vão tirar nota boa. Pois bem, então, olha, esse artigo 9 começa com essa classificação, mostrando a classificação. O artigo 9 ele cuida das ações de improbidade, dos atos de improbidade por enriquecimento ilícito. O artigo 10 cuida, que é na seção 2, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, tá certo? E aí nós temos no artigo 10, minha gente, 16, 20 e quantos? 20 incisos, tá certo? 20 incisos. Tem um bocado que foi revogado. 20, não, ora, 20. São 22. 22. Porque teve alguns revogados, mas teve alguns revogados, aí no meio desses revogados não houve novo inciso, né? Então, esses 22 hoje foram diminuídos aí bem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 15 hoje, viu, minha gente? São 15 incisos que restaram na nova lei, ok? No artigo 10, tá certo? O artigo 11 teve também alguns revogados, mas o artigo 11 que cuida de quê? Atos de improbidade administrativa decorrentes atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, Aí nós temos
Dois, dois incisos que foram revogados. Aí vem o inciso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 11 incisos, nós ficamos com quantos aqui? Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 a 5 incisos foram revogados, porque teve uns que foram alteradas as redações, tá certo? No artigo 11, certo? Então, nós temos a seguinte classificação. Vou repetir a classificação. Ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, ato de improbidade administrativa por causar dano ao erário, né, em razão que causam prejuízo ou dano ao erário, né, e ato administrativo do artigo 11 que atentam contra os princípios da administração pública. Em todos eles, não esqueçamos, só estarão configurados seus elementos objetivos se vier a ocorrer agora, está muito bem posto pelo legislador, uma das hipóteses dos incisos. Nós vamos ver mais na frente, tem aqui o desdobramento dos parágrafos desses artigos, certo? Que, além de existir a tipificação, tem que haver a tipificação do ato de improbidade na inicial da ação de improbidade, certo? E só pode ser por um ato de improbidade. Isso veio a calhar com a situação de que antes o Ministério Público chegava e dizia, por ato de improbidade descrito no artigo 9, 10, 10 primeiro. Minha gente, você não sabia nem qual ato de improbidade você estava respondendo. O legislador agora disse expressamente, nós vamos ver aí num parágrafo, tá certo? O legislador disse expressamente que você agora tem que responder por cada um ato de improbidade, e você tem que indicar qual foi o ato de improbidade. A tipificação exige isso. Qual foi o ato de improbidade? Qual foi a conduta que se encaixa no inciso tal, do artigo tal, do ato de improbidade? Aí você tem que mostrar. E mostrar o elemento objetivo na sua completude. Como é essa completude, professor? A completude, primeiro, se é enriquecimento ilícito, aí eu vou olhar aqui a cabeça do artigo, que ela tem que ser conectada com cada um dos incisos. Quando eu vou analisar o artigo 9º, eu tenho que conectar o artigo 9º caput com cada um dos incisos, porque se a pessoa praticou um ato do inciso 1, então eu tenho que olhar aqui o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, né? Aí vem o notadamente, quer dizer, o constituir ato de improbidade e enriquecimento ilícito, ok? Que eu tenha praticado um ato de forma dolosa. Isso é o que tem a cabeça do artigo. Primeiro, constatou o enriquecimento ilícito. Segundo, trata-se de um ato que foi praticado de forma dolosa. E o dolo tem que ser comprovado, como nós já vimos. E seja qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Não é aquela vantagem patrimonial devida. Em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Bom, só para vocês terem uma ideia, essa semana, de ontem para cá, os jornais, revistas nacionais, locais, de todo canto do Brasil, têm falado muito de umas diferenças que foram pagas no final do ano passado, novembro, dezembro, ao Ministério Público, tanto estadual como federal. Aí há uma reclamação generalizada, dizendo que a situação econômica do país, bom, desde que eu nasci e entendo de gente, eu não sei qual foi a situação boa do Brasil, porque até hoje não teve um dia que amanhecesse o dia e dissesse, hoje o Brasil está bem, então se vocês tiverem de requerer algum direito, pelo amor de Deus, seja logo hoje, porque não é um ano, nem eu queria que um dia o Brasil estivesse bem, não está, nunca alcancei, então as coisas nunca
Até hoje não dava para pagar nada, nem o salário de ninguém, porque até hoje o Brasil só vive no penduricalho, é só o que dizem. Né? Eu sou ainda servidor público, agente público, eu sou ainda dependente do Estado, né? Vinculado ao Estado, União Federal, inclusive através da universidade já há 29 anos. Como servidor e como juiz e cargo que exerci, Ministério Público, servidor público e tudo, foi mais de 40. Entendeu? Eu nunca vi um dia sequer que alguma coisa que... Meu salário toda vida recebido foi reclamado pela sociedade. Que diz que é juiz demais, que ganha bem demais. A vida inteira, até hoje, sofre, cada um que é da carreira sofre a mesma coisa. Diz que vocês, como estagiário, ganham demais também. Essas coisas. Não devia ter estagiário. É interessante o seguinte, olha, estagiário é uma coisa dos últimos 15 anos, viu, minha gente? Não existia estagiário antes, não. Quando eu fui estudando Direito, eu era funcionário nos últimos 3 anos do curso, funcionário da Justiça. Nos 2 primeiros, eu era funcionário de cartório civil, judicial, que é a secretaria hoje das varas, viu? Era chamado na época de cartório, certo? Toda a vida a ladainha é essa. O Estado não tem condições, o penduricalho é grande de servidor público, mas isso não é um discurso dos últimos 2, 3, 5, 10 anos, não. Isso é um discurso desde que o Brasil foi descoberto em 1500. Começou já a ladainha lá. Tanto é que eles mataram os índios para poder ver se diminuía, mas não teve jeito. As barbaridades aconteceram de toda forma, mas não teve jeito. Tá vendo? Bom, minha gente, agora é o seguinte, isso é um ato que constitui enriquecimento ilícito? Não, é devido por lei. Pois é, olha, não é o que eu estou dizendo aqui, quem tá, os promotores, procuradores. Pois é, olha, tá vendo? É isso que eu estou falando aqui. Agora, esses atos, falando em ganhar demais, tá vendo, Barbosa? Quem está bem são os promotores, procuradores. Não é, não. Primeiro foi federal, viu, minha gente? Primeiro houve federal. Não foi no Rio Grande do Norte, não. Houve o federal e o do Rio Grande do Norte, coitado, não receberam nem a metade do que receberam os federais. A diferença é grande. Foi muito mais, viu, João? Você se atualiza mais, está muito mais do que o que você está pensando. Pois bem, minha gente. Agora, é um enriquecimento ilícito? Não, é lícito, é legal, é pago. Esse aqui é o detalhe. Constitui ato de improbidade de jeito nenhum. Mas é um enriquecimento que é reclamado pela sociedade. É um enriquecimento, assim que eu digo, é uma vantagem obtida reclamada pela sociedade. Porque a sociedade diz que não deve existir férias de 60 dias, diz que não deve existir os quinquênios. Eu sei o seguinte, que na magistratura perdeu 20 anos. Eu tive direito a quinquênios, meus quinquênios foram deferidos. Eu era juiz federal aqui sozinho na época. Não me concederam o direito de eu usufruir, que eu queria usufruir. Eu vivia trabalhando que nem um burro de carga, certo? Juiz federal sozinho no Rio Grande do Norte, eu passei quase 3 anos, certo? E queria tirar minha licença prêmio da época. Não me concederam porque disse que eu não podia, eu sozinho no Rio Grande do Norte, nem botar um juiz aqui para substituir, que era um custo muito alto. Então, tá certo, ó, paguei o preço, certo? Aí disse, como é que vai? Você vai tirar depois, tá certo? Quando eu fui depois pedir para tirar, aí tinha aumentado muito o número de processos com a Constituição de 88, isso por volta de 90, eu quis tirar e disseram, não, com a quantidade de processos que tem, vai sobrecarregar 2, 3 meses, os 3 meses afastados, não vai ser possível. Mas concede o quê? Bom, a gente concede, fica concedido seu direito, e fica. Aí não usufruir. Mas, na frente, eu disse, bom, já que não me dão o direito de usufruir, me paguem. Quando eu fui receber para pagar, disseram, não tem mais direito, não. Eu não recebi. Isso há 20 anos atrás, viu, minha gente? Eu quero dizer que eu tive direito a 2 ou 3 quinquênios, não, como licença prêmio. Licença prêmio. Tive direito, não usufruí, foi concedido para eu receber em dinheiro,
na hora de requerer para pagar, aí o Supremo tirou na época para a magistratura, já tem mais de 20 anos e acabou-se. Aí agora o Ministério Público recebeu aí de 8, 10, 15, 20 anos atrás. Está vendo como são as coisas? Atrasados, né? Aí aquela história. Eles não. Para a magistratura tinha sido retirado. Do Ministério Público não foi tirado, olha. Parte da sociedade acha isso um pagamento exagerado. Bom, tudo aí. Mas é um enriquecimento ilícito? Não. Então, olha, já não se caracteriza, não vai haver caracterização de nenhum ato ilícito. Tá certo? Mas se fosse só isso, aí precisava se incluir aqui dentro de uma das hipóteses dos incisos. Aí é preciso que eu diga aqui. Vamos ver aqui o inciso 1. Receber, para si ou para outro. Dinheiro, pronto, seria o caso. Dinheiro. Bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente. Olha aí, minha gente, presente está na improbidade mais grave que existe, viu? Olha o detalhe. Porque dentro desta classificação dos atos de improbidade, de enriquecimento ilícito, de lesão ao patrimônio ou ao erário público e de violação aos princípios da administração, o mais grave é o do artigo 9º. O menos grave, de grau médio, é do artigo 10. E o de grau mínimo é o artigo 11. Precisa dizer tudo isso na prova. Estão vendo? Porque como é que faço uma classificação? E qual é a diferença dessa classificação? Estou dando a primeira diferença. Aliás, a segunda diferença. A primeira é que a forma dos atos. Um é enriquecendo, outro é causando prejuízo e outro é violando os princípios. Essa é a primeira, tá certo? A segunda, exatamente pela gravidade dos atos de improbidade, certo? Então, a segunda natureza que indica essa classificação, a configuração dessa classificação é essa. E a terceira, cada hipótese que estiver descrita, é preciso que se encaixe numa das hipóteses, a cabeça do artigo com o inciso, a cabeça do artigo 9 com o inciso 1, depois com o artigo 9, inciso 2, 3 e assim por diante. É preciso que você encaixe, a fazer a questão da subsunção da norma, da subsunção da norma ao fato. A subsunção não desapareceu, ela apenas hoje está enriquecida por outras formas de hermenêutica, de interpretação, tá certo? Não é só a subsunção hoje, tá certo? Precisa de trabalhar tudo isso, por isso que eu estou falando aqui. Não é só chegar e encaixar no artigo tal. Eu tenho que olhar a questão dos elementos objetivos, todos estão compostos. Eu tenho que olhar o elemento subjetivo, que é o dolo, e agora só através do dolo específico, precisa ser comprovado. Olha, tudo isso, minha gente. Tá certo? Mas isso é assim. Não vou dizer aqui que é do tempo de Adão, que era cadete, desse caso. Mas isso foi um alcance de evolução da sociedade. Pelo menos foi trabalhado assim durante séculos e séculos. E perdura esses séculos se trabalhando dessa forma. Por isso que a ordem jurídica, em qualquer país do mundo, é assim. No campo da responsabilidade penal, no campo do sancionatório e no campo da responsabilidade civil. Se você pegar o Código Civil no campo da responsabilidade civil, se vocês forem estudar a responsabilidade civil, se alguém estudou, se está estudando, pelo amor de Deus, veja que o professor vai dizer, se ele não disser, olhe lá no Código Civil, que existe a questão da gradação, existe a questão dos elementos que compõem, existe o tipo de responsabilidade, uma série de fatores. Em qualquer responsabilidade é assim, no mundo inteiro. Por que agora é diferente de uma hora para outra, sem ter havido sequer uma discussão e um debate para tal? E aí chega esse desmanche. Não, tem um dispositivo da lei aqui, não, mas aqui não é assim, não, é do jeito que eu quero. Meu Deus do céu, não. Tá bom, não vou mais trabalhar nesse assunto, não, porque é demais, né? Bom, aí, olha, receber para si ou para outro dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, você ou alguém da sua família, ou por você, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto,
que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Bom, essa é uma descrição que tem aí no inciso 1. Né? Outra é perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar. Olha, lá é para você receber, né? Aqui é perceber uma vantagem econômica direta ou indireta para facilitar. Lá é para quê? É a título de gratificação, de comissão, etc. Aqui é para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviço pelas entidades referidas. Aqui é escolher alguém para fazer o contrato de interesses que não, sem ser através de licitação. Aqui é para escolher alguém que você vai alugar, que a administração vai alugar um imóvel, local, uma casa para um prédio, um terreno, para construir uma repartição, para sediar uma repartição. Eu não sei. O que for, você tem que fazer um processo licitatório, você tem. E não pode haver facilitação. Tem que haver um processo prévio de escolha que não leve a configurar a contratação de um serviço dirigido a alguém por meio de facilitações, tá certo? No terceiro, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação. Aqui já é o seguinte, é o contrário. Alienação, permuta do poder público para o particular ou para outro bem, ou para outra entidade pública ou privada. Ou locação de bem, ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Comprar é sempre por preço superior, vender por preço inferior estará incorrendo na hipótese de improbidade administrativa, não é isso? Utilizar em obra ou serviço, esse inciso foi alterado, né? A redação só, mas ele continua. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades, referido no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Isso existe muito aí, pelo menos nas notícias de jornais, situações em que a pessoa é contratada por um gabinete aí de deputado, senador, não sei de quem mais lá, vereador, não sei o que lá, e é contratado pelo gabinete e presta serviço na casa dele, presta serviço em outra localidade, entenda. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou disposição de qualquer das entidades, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então, aqui há um desvio. Você é contratado como servidor de um órgão público ou de uma entidade de direito público, mas, na realidade, está prestando serviço privado na casa da pessoa, nos casos em que não é autorizado por lei, porque tem casos que são autorizados por lei. Pode haver reclamação da sociedade, mas é autorizado. Por exemplo, na casa do presidente da República, quantos empregados não tem? Na casa de um senador, não sei o quê, quantos não tem? Pago pelo poder público, certo? Mas esse é autorizado por lei. É nos casos que não tem. O vereador, o deputado estadual, não tem determinadas pessoas para trabalhar em casa. Agora, tem os assessores parlamentares, essas funções parlamentares, têm cargos destinados a ser exercidos sem ser dentro da repartição. Não precisa estar dando. Essas assessorias parlamentares da vida, elas não são para ser exercidas permanentemente lá dentro do órgão onde ele foi contratado, não. Eles são para estar no meio da rua, batendo palma, fazendo não sei o que lá, com o candidato, ele vai para um canto, tem que ter aquela mundiça atrás, batendo palma, gritando, fazendo um barulhozinho, tirando uma fotografia com 5 pessoas pensando que é 50, tem aquela coisa toda. Então, tem esse pessoal que ganha para isso, tá certo? Tá ruim, reclama, a sociedade não gosta, grita. Pois é, mude a lei, mas tem lei autorizando isso. Certo? Tem, tá lá. As casas parlamentares têm eles lá nem têm lei, eles lá fazem por instruções internas que têm força de lei, certo? Pois é, diminua isso, tira isso daí, muda a lei, mas está lá de acordo com a lei, entendeu? É exagero? Pode ser exagero, mas eles não estão fazendo. Então, cuidado aí, olha. Só reclamar
e dizer que é um absurdo ter isso, eu também acho. Andei em vários países do mundo fazendo curso e fazendo estudo de análise de comparações de poder judiciário, tudo dentro do poder judiciário mesmo, eu sei. Não tem nenhum país no mundo que tem, nenhum tem a quantidade de assessores que tem no Brasil. Nem de Supremo, nem de deputado, nem de juiz de tribunais, nem de juiz de primeiro grau. Não tem nenhum. No máximo, num tribunal, eles têm 3 assessores. E não são para fazer nada com relação a voto, nem com relação a relatório, a processo, a nada, não. Só tem um que é encarregado de fazer pesquisa e entregar para o relator do processo, certo? Só tem um para cada parlamento, ou para cada magistrado, nesse sentido, certo? Agora, lá, no Brasil, está errado. Do jeito que é o sistema jurídico brasileiro, não está, minha gente. Porque aqui se aceita processo de toda qualidade, repetido. Lá eles não aceitam. Aí lá é um tribunal que aqui de 15 membros, no ano todinho ele julga os 15, o ano todinho 200 processos. Porque é só ele que vai olhar. Aqui, no ano, é 15 mil para cada desembargador. Aí precisa de ter uma equipe de 15 pessoas, 20, 30. O que está errado é a estrutura. O que tem que mudar é isto. Acabar com essa forma de processo. Não pode existir processo repetitivo. Não é possível. Definiu aquele assunto pelo Supremo STJ da vida, acabou-se. Um tribunal decidiu aquela matéria, acabou-se. Daqui a 500 anos eu tenho dificuldade de saber se o Brasil vai mudar isso. Isso, eu falo aqui, estou só dizendo a vocês, é só aqui para a gente, viu? Porque se falar isso lá fora, fale, juiz, ministro, tudo sabe disso, vai para o exterior, tudo. Vocês já ouviram uma palavrinha de alguém dizendo isso? Não tem coragem, não pode dizer não. Vá dizer que você amanhece morto no outro dia. Assim, você tem uma palavra no interior que eu vou usar agora. Você é uma progênio do resto do mundo que não fica do supra-sumo do pó do palito de fósforo que não vale nada. É assim, a progênio. Progênio é uma expressão que o povo do interior utiliza para a coisa mais insignificante que existe. Minha gente, vocês não sabem o que é a vida, não. Vocês vão saber, vão enfrentar e vocês vão saber o que é bom para tosse quando vocês enfrentarem o batente, certo? Muito bem, minha gente. Aí, olha, o artigo 9º, mais receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração, a prática de jogos de azar. Eita, para tolerar. Tudo isso é improbidade, desde que praticado com o elemento subjetivo, que é o dolo, viu, minha gente? Receber vantagem, direta ou indireta, para fazer a declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas. Nossa, esses aí são os alvarás e as vistorias da vida, que a gente só ouve falar pela imprensa, que o estudo não foi completo, que deixaram de atender a equipe técnica, o órgão técnico, sei lá, e fizeram, modificaram, e não sei o que lá. Tudo isso tem, a gente sabe, né? Que tem. Que se seja rigoroso com isso. Eu não estou dizendo aqui que não seja rigoroso com isso, não. Mas é preciso que comprove-se esse elemento objetivo e depois saber se ele agiu com dolo, quem foi, e quem foi responda, seja na parte de improbidade, seja na parte criminal. Isso não pode ser realmente relegado, não. Agora, precisa fazer de acordo com a lei, com um devido processo legal. Devido processo legal, não é só existir um processo. Devido processo legal é que se dê oportunidade de defesa e se leve em consideração a defesa que fala. Não é eu chegar e previamente já ter meu juízo de valor. Não, isso daqui negócio que é feito, olha, de parlamentado, prefeito, não sei o que lá, é tudo corrupto. Não, não é assim. Você não pode ter esse valor. Você não pode ser um julgador com essa prévia e com essa concepção a priori.
porque desse jeito você não serve para ser julgador. O julgador precisa de... por mais que você entenda uma coisa de uma maneira, mas na hora de julgar não é do que você entende, é do que resulta da lei, dos fatos e da prova dos autos. E não da sua vontade. Se fosse da vontade, você imagina como seria, né? Pois está acontecendo muito isso. Essa que é a realidade. Está sendo pela vontade. Não é possível. A gente sabe que existe muita coisa errada. Tanto é que está aí tipificado na lei porque existe, se sabe que existe. Né? Comprar voto, receber benefício de voto, dinheiro para passagem para você ir votar, isso também é crime eleitoral. Chamado de corrupção eleitoral. E quem é que não fez e fará o resto da vida, pelo amor de Deus, de tonelada de gente no mundo inteiro? E quantos eleitores você vê sendo processados por isso? Não tem. Aí você pega e só penaliza, porque eu acho que deve ser penalizado todos. O candidato e o eleitor. No dia que se fizer isso contra o candidato e o eleitor, talvez se conserte. Mas aí não está se fazendo o eleitor. E você chega candidato e você chega na casa de uma pessoa, peço voto. O que você vai me dar? Eu vou falar do jeito que eu vou falar do interior. O que você vai me trazer? Eu estou precisando de uma geladeira, estou precisando mudar não sei o que lá, eu estou precisando fazer uma puxada nessa casa, estou precisando de tantos milho de telha, não sei o que lá, você vai me dar? Mas, senhora, senhor, por favor, isso é proibido. Meu amigo, sai daqui de casa que você não serve para ser meu candidato, não. Tchau, até mais. Você vai ficar falando sozinho, que eu mesmo não vou ficar escutando essa besteira que você está dizendo aí, não. É desse jeito. Você entra numa casa desse jeito, entra na outra do mesmo jeito, entra na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, milésima, bilionésima e 145 milhões, e você diz 140 e é desse jeito. Talvez se escapa aí uns 5 milhões, eu sei lá se escapa nem isso. E é assim. Vamos fazer o quê? Educar esse povo. Vamos educar esse povo. E aplicar a lei para todos. Quantos são feitos? Quantos são respondem ao processo? Nenhum. Isso é uma coisa que eu acho altamente errada. O Ministério Público faz um pacto de delação silenciosa. A pessoa chega, diz, e aí cada um diz o que quer, porque aí você, no instante, chega e diz, olha, você vem só como declarante, você, fulano de tal, comprou seu voto, sei lá, foi ganhado. Aí não denuncia, nem abre processo nenhum contra aquela pessoa, para ela entregar o outro. Minha gente, isso está errado. Nem é uma delação, nem existe isso na lei, e termina sendo, para mim aí, quem é criminoso é o Ministério Público. Por quê? Está sendo o quê? Praticando o crime de... Se ele não está agindo, sabendo e ainda tomando depoimento, ele está praticando o crime de prevaricação. Pois é, eu acho que quem nesse caso, o criminoso é o Ministério Público quando não faz isso. E isso é só o que a gente tem em todos os casos do Brasil, todinho, de uma ponta a outra. Estou dizendo porque sei. Entenderam? É assim. Então, desse jeito, não se conserta também. Então, se conserta com a aplicação da lei, de acordo com a lei, e com educação. Não precisa também de se esbaforir para fazer as coisas, nem precisa, não precisa de negócio de, sei lá, como é uma aí, as coisas que houve no Brasil aí, agora sim. A Lava Jato era o quê? Não precisa das operações, nem precisa de operações, nem precisa de grupos. Não, é todo mundo, porque tem juiz e promotor em todo canto. É fazer normalmente o seu trabalho, pronto. Ordinariamente, rotineiramente. Essa é a rotina, não precisa de operações, não precisa de criar grupos para isso. Não, tem os Ministérios Públicos do Trabalho,
tem o Ministério Público Eleitoral, tem o Ministério Público Federal, estadual, cada um com seus papéis e cada um com suas funções. Agora, só querem fazer hoje o que sai na mídia, por essa parte eleitoral sai muito na mídia. Então, vá para lá e faça lá também, de tudo e de todos. Tem que ser rigoroso com tudo e todos. Bom, minha gente, cada inciso aí é a previsão de um ato de improbidade. A mesma coisa vai aqui no artigo 10. E no artigo 10, o ato de improbidade é qual? A lesão improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da identidade referida no artigo 1º desta lei, e notadamente. Então, você tem que, da mesma forma, combinar o artigo 10 cap com cada um dos incisos. Tá certo? Inciso 1, facilitar o concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de renda, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Olha, o detalhe. Olha a combinação das coisas. Nós temos o quê? O artigo 1º, nos parágrafos 5º, 6º e 7º, parágrafo 5º, 6º e 7º, nós temos as entidades que podem sofrer lesão, certo? Ou alguém obter vantagem por ter exercido ou exercer algum cargo em nenhuma dessas entidades. Presta atenção, detalhe. No artigo 2º, 3º, nós temos o quê? No artigo 2º e 3º, nós temos os sujeitos passivos da administração, como agentes públicos, nós vimos, que podem responder por ato de improbidade. E aí vem a combinação do elemento. Esses daí são elementos subjetivos. Tem que ter causado prejuízo a um órgão, a uma entidade de direito público. Certo? Daquelas previstas lá nos parágrafos 5º, 6º e 7º. Certo? Do artigo 1º. Depois, tem que ser um agente público daquela forma descrita no parágrafo, no artigo 2º e 3º da lei. Depois, conjugar isso com os elementos objetivos. Aí são os elementos subjetivos, com relação aos sujeitos. Elemento subjetivo com relação aos sujeitos. Aí nós temos que conjugar isso com o elemento objetivo, que é a descrição de um dos artigos com os seus incisos. Com um dos incisos. Cabeça do artigo com um dos seus incisos, dependendo da situação do caso concreto. E depois, o elemento subjetivo, com relação ao sujeito, como ele agiu, se foi de forma dolosa. Esses são todos, minha gente, elementos que compõem o tipo. Olha aí, tipificar é dessa maneira, entendeu? O tipo, eu identifico o tipo e imputo a alguém. Tá certo? Muito bem. Então, no artigo 10, nós temos as mesmas descrições, que vai por inciso aí, tá certo? Descrevendo as situações que conjuga-se o inciso com aquilo que está na cabeça do artigo, sem esquecer um detalhe aqui. O detalhe é o seguinte: primeiro, no caso do artigo 9, é você ter obtido vantagem. No caso do artigo 10, é você não obter vantagem. Em princípio, pode o artigo 10 se configurar de duas formas. Você obteve vantagem e causou lesão ao patrimônio. Você tirou do próprio patrimônio do lesado. Se você causou lesão ao patrimônio, você vai responder pelo artigo 10. Se você obteve vantagem, você vai responder pelo artigo 9. Tá certo? Se você obteve vantagem, mas não causou lesão ao patrimônio, porque você pode... vou comentar, pode deixar. Aliás, eu já fiz um comentário na aula anterior, né? E tem um bocado de informação aí na abertura do texto da lei, aqui do roteiro, sobre a posição que eu coloquei na questão da retroatividade da lei. Tá certo?
E falei, inclusive, que na retroatividade da lei, não é questão de eu ser favorável à retroatividade, é que eu acho que, de acordo com a ordem jurídica, ela retroage, e de acordo com a jurisprudência já consolidada do STJ, e de até uma estatística da jurisprudência do tribunal depois da lei. Em 8 casos julgados, 7 foi no sentido de aplicar a retroatividade. Só para dar essa informação que eu falei na primeira aula, certo? Muito bem, minha gente. Então, olha, o detalhe. Preste atenção a essas situações que são muito importantes para a configuração do ato de improbidade. Sem a união desses elementos, não há como a gente trabalhar a questão. Então, olha, obter a vantagem e causar prejuízo ao erário. Causar prejuízo ao erário, eu vou para o artigo 10. Obtive só a vantagem e não causei prejuízo ao erário. Porque alguém pode obter vantagem sem causar prejuízo ao erário. Como assim, professor? Você é funcionário público e uma pessoa lhe dá. Você, por tudo que faz, cobra um percentual, faz uma. Isso do terceiro, do administrado, da empresa ou de pessoa física, cobra um percentual, cobra um dia desses escutando uma pessoa dizendo, assim de forma tão natural. Num determinado estado ia haver umas licitações e disse que a pessoa que trabalhava no setor disse, agora eu vou ajeitar minha casa direitinho, talvez eu até mude de apartamento, porque vai haver a licitação do processo tal, e a pessoa simplesmente é encarregada do setor de licitação. Aí eu disse assim, mas e qual é a vantagem que esse servidor tem lá? Que vai mudar esse apartamento assim? Eu só perguntei assim por curiosidade, aquela vez que essa pessoa estava dizendo que quando é uma licitação assim, grande, de uma coisa assim, aí ela vai receber uma boa vantagem da empresa que ganhar. Eu digo, sim, tá certo, né? Tá vendo? Olha, não estava causando prejuízo ao erário, mas estava recebendo da empresa. Não estava recebendo dos cofres públicos, nem nada, nenhum ato de. Não era comissão, não é nada, era aquilo que estava escrito no artigo 9º. Aliás, no artigo 10. É a forma de receber presente, olha aí, receber presente, receber vantagem, qualquer coisa que não é amparado por lei. É complicado, viu, minha gente? Porque as empresas ficam numa situação difícil. Você chega num canto, aquelas dificuldades. Vai tirar uma licença, um alvará, tem um. Aí, olha, quando meu processo. Tá aqui numa fila. Vai demorar. Aí você volta. E quando não sei. Aí você já sabe. Aí se você disser, mas olha, dá um jeitinho aí, depende. Se você. Olha, eu até ajudo aí a pessoa a ir lá. Aí vai, olha, quanto é esse negócio aí? Para adiantar isso. Isso você pode pagar uma taxazinha aqui, R$1.000, R$10.000, R$20.000, sei lá, R$20.000, dependendo do tamanho da coisa, é assim, minha gente. Aí o processo anda, no outro dia já está tirando o alvará, já está fazendo. Aí a empresa fica, bom, aí hoje tem o compliance, a empresa não pode fazer isso, se fizer também responde tanto por improbidade, como pode responder pela lei 12.846. E como é que fica? É complicado. Se você conversa com um empresário, doutor, como é que a gente faz, pelo amor de Deus? E você tem que denunciar. Não, doutor, se eu denunciar, eu fecho a empresa. Eu não abro nunca, porque ninguém vai me dar mais nada, tá vendo? Eita, que Brasilzinho difícil, certo? Aí ele tem que fazer um compliance só de fachada, que é para poder dizer que tem o compliance, mas também do mesmo jeito, na hora de chegar lá e ter que resolver, o doutor tem que resolver do jeito que ele diz, porque se não for assim, não vou obter nada, não. É complicado. É complicado. Vocês não querem saber, não, como é complicado. A vida é difícil. Entendeu? E agora, os dois estão lá. Os dois estão incluídos aí nas leis como. Isso eu estou falando no campo de uma responsabilidade, mesmo sancionatória, civil, ainda tem a questão penal. Né? Mas, por isso que eu digo, olha, não existe essa história de corrigir corrupção, minha gente, por meio nem de lei, nem de judiciário. Isso é enxugar gelo o tempo todo com outra pedra de gelo, enxugar gelo o tempo todo com outra pedra de gelo. É a mesma coisa.
Não existe isso. Isso é uma questão de educação e de fiscalização, de acompanhamento, de tudo. Agora, fiscalizar quem fiscalizar? Porque tem aquela história. Quem fiscaliza o fiscal? Aí depois, quem fiscaliza o fiscal do fiscal? Aí depois, quem fiscaliza o fiscal do fiscal do fiscal? Aí, bom, aí é aquela fila de gente. E aí nós temos 145 milhões e nenhum faz nada. Eita, Brasil, é assim. Tá vendo? É complicado, é muito, muito complicado, viu, minha gente? E quando é essa história, por isso que é a história da corrupção, quando ela é assim, de forma que já entranhou dentro de tudo que é órgão público, e tudo. É complicado, é difícil. Você também bota muito servidor para fora, demite também do serviço público, demite por corrupção, demite por tudo, mas entra outros, vem outro do mesmo jeito, se não é do mesmo jeito imediatamente, depois começa o vício de novo, e assim é complicado. Digo a vocês que é complicado. Agora, isso é uma questão de educação, de nível de cultura, de desenvolvimento. O professor quer dizer que nunca vai se corrigir isso, não? Vai. Agora, se tiver o tempo todo se trabalhando de forma ordinária, não é fazendo a operação e a coisa para um determinado lugar, para um determinado momento, por um determinado grupo, dirigido a determinada coisa, aí não funciona, não. Isso é que a máquina do judiciário, dos controles externos, seja permanentemente fazendo o seu papel. Fazer por operação? Operação, minha gente, é como a operação da lei seca. Você vai numa avenida esperando se tem operação. Não, aí não tem operação naquela hora. Aí passa 2, 3 dias, não tem, você não vai na hora, tem as horas. Tem. E os que passam, aí, quantas horas a operação estava ontem à noite? Quanto? De 9 horas da noite às 3 horas da manhã. Pronto, tá, a operação estava 9 às 3 horas da manhã. E de 3 horas da manhã para as 9 horas da noite, quem era que estava lá? Ninguém. Estava passando todo mundo do mesmo jeito. Ora, mas a operação vale nada. Isso era para ser permanente, tudo ser ordinariamente realizado. E não uma operação. Nem operação de lei seca, nem operação de judiciário, de Ministério Público, de nada. Isso não vale nada. O que vale é ter um sistema que cuide de tudo. Nós não temos estrutura para isso, tem que fazer na base da operação. Então, suporte-se a base da operação. E aí vem os desastres que vem. Pronto. Agora, se tanto fala, assim, por que não se educa, né? Por que não se educa? Aí vamos para o pessoal que está sendo educado, a elite intelectual. Porque isso aí é a elite intelectual. Ninguém quer vantagem, né? Na vida, ninguém quer vantagem. Eu sei bem disso, minha gente. O pessoal fica, mas como é que você se aposentou? Eu disse, rapaz, eu não sou uma pessoa que tem ganância por poder, não. Eu já trabalhei 40 anos de serviço público na minha vida. Eu acho que eu já trabalhei demais. Entendeu? E eu tinha, na época que me aposentei, quase 15 anos ainda para trabalhar. Tinha 10, 12 anos, 12 anos, não sei quanto. Quantos se aposentam de forma voluntária? Eu digo, não, mas você sabe que você agora vai... chega num canto, é um cidadão, eu digo, eu quero ser cidadão. Eu não quero ser fachada, não. Eu nasci cidadão, pobre, do interior, da agricultura, agricultor de subsistência. Eu não tenho medo de ser cidadão, não. Eu tenho medo disso aqui, porque eu vivo sob uma capa de uma fumaça que empana as coisas. Eu não sou cidadão. Se estão me tratando é porque existe um cargo. E em razão disso é que me tratam desse jeito. Isso para mim não me interessa, não. Mas vocês já sabem até que a demagogia, a imbecilidade, é inocência, é o que for, pode dizer o que quiser. Mas eu sou desse jeito. Fazer o quê? Também não importa que me interessa que ninguém esteja achando que eu sou dessa ou daquela forma, não. Eu sou assim, e acabou-se. Fazer o quê? Pois é.
porque ninguém quer não, pelo contrário. Saía com 70, todo mundo ficava revoltado, indignado, ainda fica, e hoje sai com 75 e diz, eu estou vivinho aqui, em tempo já de morrer, mas dizendo, não sei por que eu tenho que me aposentar com 75 anos, não está mais delegando nada, mas está lá, querendo ficar ainda. Isso deveria ser até morrer aqui, deveria ser até morrer também, eu acho também. É complicado, Brasil, é complicado, e eu estou falando de qualquer agente público, viu? É desse jeito. Bom, aí nós temos o artigo 10 que vai descrevendo, aí que eu não vou estar lendo, né? Porque ler é brincadeira, né? Senão faz aquela história. Eu só quero que vocês vejam o seguinte: cada inciso desse é um volume enorme de informação. Lógico, eu não quero que vocês botem na prova todas essas informações, não. Eu quero que vocês, pelo menos, falem disso que eu estou falando. Quando você pega um inciso desse nono aqui, por exemplo, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Olha, você veja o seguinte: autorizar despesas não autorizadas em lei ou regulamento, isso significa dizer que são despesas que não estão no orçamento, tá certo? Ou que há desvio do orçamento. Isso implica numa situação que é muito complexa na prática realizada. Mas o inciso é de uma simplicidade que você acha que assim, quando você autoriza uma despesa, é preciso saber o que é despesa, é preciso saber se a despesa está prevista no orçamento, se não foi, para que foi, se tem aquilo. Se você fez de acordo com a lei e tinha aquela despesa orçamentária, as coisas já são diferentes. É preciso que você faça algo que não está na despesa. Vou dizer uma coisa a vocês. Muitas coisas são, de acordo com a lei de licitação, todas as contratações já tem que ter previamente previsão no orçamento e previsão porque uma coisa é orçamento e outra coisa é a questão financeira, tá certo? Porque o orçamento pode ser que seja arrecadado ou não. E você destinar as verbas de cada elemento de despesa do orçamento. É preciso que arrecade o suficiente para cada elemento de despesa do orçamento. Então, muitas obras e muitas licitações, às vezes, são realizadas. Não tem nem um tostão ainda à disposição. Ou a obra custa 1 bilhão e destinam 40, 30, 20. Eu vi aí uma notícia recentemente no jornal, um negócio de uma ponta aqui por perto de Natal, entendeu? 40 milhões. 40 milhões não vai dar para fazer nenhum projeto. Que 40 milhões numa ponte? Uma ponte vai gastar milhões e milhões. 40 milhões vai dar para o projeto? Devia dizer logo, pelo menos fazer o projeto. Porque 40 milhões de uma ponte, minha gente, só sou uma ponte de rede de pescador. Porque que passe aí, no máximo deixar de passar os peixes, porque para passar carro e gente, pelo amor de Deus, não vai dar, não. Não dá. É igual a barragem de Oiticica, já faz. As Oiticica já se acabaram, botaram o nome de barragem de Oiticica em homenagem a Oiticica, já faz uns 50 anos que essa barragem é para fazer. E deve ter começado assim, com 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, já vai gastando quantos milhões ou bilhões. Mas ia gastar mesmo. Aí depois vem com a história, mas no decorrer do tempo o preço diferente. Já faz 50 anos. As Oiticica já estão até se acabando. Quando terminar a barragem, o nome já não faz mais uso. A Oiticica já está se acabando. Uma coisa que está se acabando no interior, Oiticica. Quase ninguém encontra mais. Daqui uns dias a barragem está pronta e diz: o que é Oiticica? Por que botaram esse nome? Era quando tinha Oiticica. Isso daí foi numa época muito rica de Oiticica. Sabe nem o que é. Bom, no artigo 11, minha gente, Brasil fora de sério. Trabalhar com essa lei é horrível, porque essa lei descreve tudo que acontece no dia a dia. Parece que você está lendo as manchetes dos jornais. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares, é o parágrafo 1º do artigo 10, viu, minha gente? Nos casos em que a inobservância de formalidades
legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Bom, aqui está dizendo o seguinte, que para configurar a hipótese de improbidade do artigo 10, por quebra de formalidade legal ou regulamentar, é preciso que tenha havido o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei, tá certo? Não implicar perda patrimonial efetiva ou enriquecimento, certo? Se não tiver ocorrido isso, não é caso de se... aí é aquela história de se aplicar uma responsabilidade objetiva, certo? Só pelo fato de ter havido quebra da formalidade regulamentar. Foi causado algum prejuízo? Não. Então, se não foi causado prejuízo, como é que é improbidade? Só que isso é só o que tem nas ações de improbidade em andamento. Por isso que essa pergunta é interessante. Eu não sei, me lembro agora quem foi que fez, mas para mostrar realmente que é muito importante a questão da retroatividade dessa lei. Realmente é muito importante. Porque foi Zé Neto, viu, Zé Neto? É muito importante porque essas improbidades que tem aí hoje em andamento com essa situação, é claro que elas vão ser extintas, porque não é possível mais alguém ser condenado existindo uma lei nova sancionatória que extinguiu, né, a responsabilidade do fato, mesmo sendo anterior à lei. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarreterá improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. É outro detalhe aqui também. Tanto para a questão subjetiva como a questão objetiva. Foi comprovado um prejuízo ao erário. Sim, houve um prejuízo ao erário. Agora, alguém participou de forma dolosa para ver esse prejuízo ao erário? Porque isso pode se dar por demora no contrato. Isso se dá muito, demora num contrato, a história da verba, tem no orçamento, mas não há liberação da verba, e causa prejuízo, às vezes. Qual é a culpa que alguém tem disso? Bom, lá houve, no orçamento, houve a destinação para aquele elemento de despesa, o orçamento no mês foi obtido as receitas suficientes, ou naquele ano, ou naquele período, tudo isso precisa analisar, porque a responsabilidade pode não estar com quem está fazendo a obra, com a entidade que está fazendo, com o contratante, com as autoridades incumbidas, encarregadas, pode estar lá no outro ponto. Não, aqui está parado porque faz 3 meses que não há o pagamento. Não há o pagamento por quê? É porque não houve arrecadação e não tinha uma previsão orçamentária. Se tem a previsão orçamentária, para onde foi a verba? Não houve arrecadação. De quanto foi a arrecadação que não foi destinada a esse elemento de despesa naquele mês? É preciso que se encontre tudo isso. Sem que isso ocorra, ninguém pode ser responsabilizado porque uma obra parou em razão de não pagamento, causou prejuízo e vai causar. Uma obra parada um dia causa prejuízo. Agora, você imagine 1 ano, 2, 3, como a gente vê aí. Certo? Claro que vai parar. Claro que vai causar prejuízo. Não tendo, um dia causa. Um dia causa. Aquilo é tudo cronometrado, aquilo tudo é planejado, e que houve uma quebra de alguma coisa no tempo, no curso da realização do ato. Não tem, né? Certo? Zé Neto, se você quiser perguntar ao final, pode me perguntar, não tem problema. Professor, na verdade, o tempo está estourado já, né? Então, aí... são 8h30. Nossa, até 8h25. Tem que analisar a prova ainda. Isso, então vamos a você era para ter me avisado. Pronto, então fica aí até o artigo 10, tá certo? Na próxima aula a gente completa o artigo 11 e vai para o artigo 12, que já é dos efeitos da sentença, segunda-feira, tá certo? Terminou quase a parte do objeto, mas ainda falta o artigo 11. Dá uma analisada rápida, porque o artigo 11, na realidade, agora ele realmente sofreu umas alterações importantes. Aí vem o artigo 12, que é a questão dos efeitos. Bom, a parte da prova eu já falei de uma boa parcela. E digo o seguinte: primeiro, quando você for fazer uma prova, olhem, pelo amor de Deus, o objeto da questão. Não fiquem falando de coisa que não foi perguntado, não.
Olha, tem gente que escreveu, como eu disse, tem gente que escreveu 30 páginas. Eu selecionei 20, não tinha uma vírgula sobre a questão. É brincadeira. Não é nenhum exagero você fazer uma introduçãozinha, você vai falar sobre classificação, característica, uma introdução é cabível na primeira questão, na parte da segunda questão, de alguma coisa a respeito de classificação e de característica. E quando for falar da legitimidade, também é questão, fazer uma introdução ali de meia página, de, sei lá, de um parágrafo, dois, uma coisa, mas fazer uma introdução de 5, 6 páginas sobre a evolução do processo coletivo, sobre a história de não sei o que lá, de Roma, não sei o que, eu não pedi nada. E nem pedi para fazer assim, fale sobre o processo coletivo. Porque muitas provas é assim, é como se eu tivesse perguntado, fale sobre o processo coletivo, aí você chega e fala o que quiser. Assim não, minha gente. Eu estou dizendo uma coisa que não é também comigo, não. Se vocês forem fazer... É por isso que o povo é reprovado no concurso. Vocês vão fazer um concurso, pelo amor de Deus, olha o objeto que está sendo questionado. Porque se você fugir numa comissão de um concurso, muitas dessas provas que eu fiz, elas seriam zero de vocês. Eu aqui fico catando. Tem 30 páginas, eu fico lá catando. Onde é que vocês falaram alguma coisa que eu perguntei? Aí fico... Aí anotando lá, botando lá, falou isso aqui, vai. Aí eu fico catando em 30 páginas. Você escreve 20 páginas, 15, lá vai eu catar. Onde é que tem? Entendeu? Porque eu começo a ler e aí leio a primeira página, a segunda, a quinta, a oitava, e nada de chegar na questão. Nada, nada. É perdido, minha gente. E se for num concurso, você sabe o que acontece? A questão é toda zero. Por quê? Porque você para a comissão, passou a ideia de que ele não sabe nem como a pergunta que foi feita. Aí a comissão dá quanto nessa prova? E nessa questão? Zero. Eu não dou, eu aproveito o que você bota. Muita gente só botou os títulos do que era para ter escrito. Botou as características, elencou tudo. Ela agora vai falar. Aí quando eu olhei, 3, 4 páginas, aí cadê? Aí botou, ocupou 2 páginas, 3, 4, porque tem gente que fez, também tem gente que faz prova com 2, 3 páginas, viu, minha gente? Mas também só dá para botar praticamente a questão. Entendeu? E, no máximo dá para fazer a estrutura da prova. Aí a estrutura está ótima. Ok, Alexandre, fica à vontade. Depois você vê na gravação tudo que eu falo. Quem quiser ver depois, pode ficar à vontade. Tá certo? Então, minha gente, tem isso, tem que ter um objeto, tem que ter um direcionamento. Você vai falar sobre aquilo. Eu pedi para falar sobre, eu não pedi para falar. Papai, olha, teve umas provas que teve umas 5 ou 6 páginas de princípio. Eu não falei nem princípios em processo coletivo, pelo um detalhe. Esses autores que colocam princípios, eles, na realidade, pegam um artigo da lei que fala sobre determinado assunto e cria como se fosse um princípio. É os chamados princípios ad hoc. Eu não gosto de princípios ad hoc, entendeu? Tem princípio da máxima efetividade do processo. Cara, esse princípio é de todo processo. Não é do processo coletivo, não. O princípio da máxima legitimidade ou o princípio do processo coletivo é exatamente diferente. É da legitimidade só prevista em lei. Princípio da máxima utilização dos instrumentos processuais é tudo disciplinado por lei específica, não tem problema. Esses princípios são muito vagos, eu não tenho esses princípios que alguns autores trabalham, eu nem falo porque eu não vejo eles como princípio, eu vejo como chamados princípios ad hoc. Pega e se cria uma série de princípios que não foram trabalhados de forma secular sobre aquilo. No princípio é uma coisa que é sedimentado pela história, pela tradição, por uma série de fatores. Entenderam? Bom, não sei o que eu digo mais da prova, porque questões da prova pessoal de cada um, o que eu digo é o seguinte, me mande a prova para eu dizer para você o que você fez na prova, tá certo? Que aí pode mandar pelo meu e-mail. Meu e-mail é barros@profbarros.adv.br. Muita gente, cuidado aí, que pega outro e-mail aí, uns e-mails aí que tem meu aí antigos e manda, e eu nunca recebo isso também. É esse e-mail
que eu consulto todo dia, tá certo? Que aí eu vou dizer pessoalmente qual foi a sua situação concreta, tá certo? E nas outras provas, eu estou dizendo, já avisando, se concentrem no tema que eu estou pedindo. Eu não pedi para falar sobre processo coletivo, eu pedi para falar sobre determinados pontos do processo. Eu não ia pedir isso. Porque eu não ia ter nem critério para avaliar. Se eu não criei critério para responder, eu não tenho critério para avaliar. Por que é que eu tenho critério para avaliar? Porque eu criei um critério para perguntar. Eu só posso avaliar em cima do que eu perguntei. Então, a questão diz respeito a um critério que é fixado, minha gente, para você responder aquilo. Fora daquilo, não tem questão. Você não está respondendo a questão. Esse aqui é um detalhe muito importante. Mas isso vale para qualquer... É que eu não ensino a vocês para uma prova, pelo amor de Deus. Eu ensino a vocês a serem um profissional de direito. Entenderem como é que se estuda, sei lá, como é que se trabalha o direito. Eu não estou ensinando aqui para uma prova, não. A prova é um detalhe só no caminho. Tanto é que eu mandei falar sobre duas coisas. A questão do objeto e do sujeito. E definindo dentro do objeto e sujeito o que era que eu queria. Mas tinha muitos outros assuntos que até vocês botaram. Botaram parte de princípio, botaram história, botaram não sei... Um bocado de outra coisa. Que não tinha nada a ver, eu não tinha perguntado aquilo. A mesma coisa vai ser essa outra. Mas se vocês olharem a aula, eu duvido que não tenha uma pergunta que eu não tenha falado. Ou uma característica que eu não tenha falado. Aí você diga, eu botei da característica o que você falou na aula. Pode olhar lá se tem mais do que aquilo. Eu vou olhar. Eu sei o que eu falo de cada característica. Entendeu? Agora, você colocar a característica, você não respondeu nada da prova. Eu coloquei, professor, aqui as características. Ótimo. Ótimo. Fez o início da questão. Qual era o desdobramento? Agora descrever cada uma dessas características, do jeito que eu expliquei aqui. Porque você chega e diz lá, a característica do direito difuso, as circunstâncias de fato, uma das características do direito difuso. O que aí uma pessoa lê essa prova? Que danada é circunstância de fato como característica do direito difuso? Eu falei, citei exemplo, mencionei Lagoa de... me lembro até que os exemplos... a Lagoa de Arituba, que vem qualquer pessoa do mundo, pode ser. A circunstância de fato é você morar lá, você visitar, você... E uma pessoa lê uma prova dessa, tem lá circunstância de fato, mas não tem nadinha dizendo que é circunstância de fato. O que ela entende por circunstância de fato? A característica é a indivisibilidade do bem. O que é a indivisibilidade do bem? A característica é a não... a não... o grau de litigiosidade. O grau de litigiosidade com quê? Com outros direitos coletivos, em razão dos interesses econômicos, políticos, sociais, disso, daquilo, aquilo outro, uma série de fatores. Você não coloca nada, coloca lá a característica. Quem lê a prova vai saber o que dessa característica. É isso, minha gente. Você descreve uma coisa. Agora, isso para você descrever 30 páginas. Se alguém quiser escrever, escreve. Você tem material para escrever 30 páginas. Realmente tem. Se quiser, tem. É por isso que eu digo, minhas provas são para você fazer a prova, e são provas que você pode treinar, se quiser, quem quiser, passar uma semana fazendo a prova, para fazer já o TCC. Pode, sim. Como pode vocês pensar isso? Você já quer que faça um TCC? Não, não quero que faça. Mas se vocês quiserem treinar, quem quiser, pode. Também tem isso. E eu ensino para vocês aprender tudo, não é para aprender isso, não. Só com uma prova, só com uma avaliação, não é isso, não. Esse é que é o detalhe. Esses são meus métodos, essa é a minha metodologia, porque eu adapto essa metodologia ao curso de Direito, por livros e obras que eu estudei, de professores, que já citei aqui, como é o ensino de Direito no Brasil, entendeu? E cito sempre os críticos, e eu fujo desses clichês antigos. Acho a prova de fazer em 2 horas numa aula de direito
um absurdo no direito. Como estudante, eu achava uma aberração, continuo achando e faço de outra forma que seja voltado a uma metodologia para o direito. Mais ou menos por aí que eu quero deixar essas ideias. Mas se alguém quiser, não tem problema. Eu faço uma análise da prova e a gente conversa pelo e-mail, pelo WhatsApp. Você já sabe meu WhatsApp também, pode botar, não tem problema, tá certo? O que eu gostaria era que vocês tivessem a preocupação de querer aprender, certo? De querer saber. E não só de querer saber. Eu tenho a maior boa vontade do mundo de passar o máximo de informação a quem quer que queira aprender. Agora, não posso atender ao que você acha que deveria ser. Aí eu não posso atender. Eu só posso dizer, bom, eu respeito muito você achar que deveria ser assim, mas eu estou aqui como professor para fazer o que eu... Não é o que eu acho, é que eu trabalhei e trabalho muito para utilizar uma metodologia que atenda melhor ao conhecimento de um aluno na faculdade. Por isso é que eu fui ser professor, sabe por quê? E fiz concurso. Porque eu comecei a ministrar cursos e o pessoal ficava impressionado com a minha metodologia. Eu disse, eu não sei nada de metodologia de ensino. O que eu, na realidade, sei é que eu gostaria que tivesse me ensinado direito dessa forma que eu ensino. Aí eu atendo uma técnica que era a forma que eu gostaria de ter ensinado. O professor disse, foi a melhor técnica que você utilizou. E não tem metodologia que chega a perto disso que você faz, porque é exatamente isso que as pessoas gostam de assistir sua aula. Isso era antes do curso de Direito. Mas depois eu curso de Direito, aí eu passei a ensinar oficialmente aqui, concursado pela universidade, e tive que obedecer a regras, fazer avaliações, essas coisas todas que eu tenho que cumprir também. Eu acho também essa questão de avaliação uma coisa absurda, mas eu tenho que cumprir. Fazer o quê? Então, essas coisas assim. Mas qualquer coisa, pode ficar à vontade, a gente conversa pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá certo? E espero que a próxima, vou avisar daqui até